Bom, pessoal, bom dia. Primeiro agradecer o convite de Vitor, né, para poder fazer essa formação aqui para a gente, porque sempre é bom também estudar sobre São José. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome, eu sou Alexandre Vanderlei, sou um dos responsáveis pelo Centro Cultural e Educacional Horizonte. É uma casa fomentada pelo Opus Dei aqui em João Pessoa. A gente não é centro ainda, mas é um centro cultural onde temos diversas atividades apostólicas, com formações intelectuais, esportivas, espirituais e religiosas. É uma casa de apostolado masculino. Aproveitar para fazer a propaganda do feminino, que é o Espaço Aurora, que também a gente pode ser encontrado no Instagram. Sou responsável pelo apostolado do Jiu-Jitsu nessa mesma casa, no Centro Horizonte. E sou filho de São José Maria Escrivá. Vou começar essa palestra, essa formação, como eu sempre gosto de começar, mostrando um pouco da antropologia humana. Antropologia humana é redundante, né? Do nosso estudo, da antropologia, voltado um pouco para o livro do Gênesis, para a gente poder chegar e entender um pouco, à luz de São Tomás de Aquino, o que a gente é, e chegar a uma conclusão como o próprio Cristo escolheu São José, considerando que ele é o verbo, né? Então veja, se a gente estava ali, Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, seres puros, sem mancha, sem mácula, caíram na conversa da serpente. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Surgiu a dúvida, pela dúvida existiu a matéria, o tempo, a cronologia, e a gente chegou onde chegou, né? Então veja, a gente só existe como entidade corporal também por causa do pecado original. A dúvida no nosso coração só existe por causa do pecado original. O tempo só existe por causa do pecado original. Se fôssemos seres puros igual aos anjos, nós não envelheceríamos e não teríamos dúvida. É por isso que Lúcifer ele não pode se converter mais. Por quê? Por não ter matéria e dúvida, ele negou a Deus com a plena certeza da sua pureza. Então não tem como mais ele voltar atrás, infelizmente. Mas vamos focar na parte que nos cabe, que é na gente, né? Então veja, São Tomás de Aquino viu tudo o que aconteceu no Gênesis, e começou a desenvolver a sua teologia, e ele meio que reduz, assim, simplificando o que é o ser humano: espírito, alma e corpo. Então, considerando que a gente tem espírito, que é o que mais nos aproxima de Deus, a alma, o nosso ente eterno, né, que a gente vai poder elevá-la ou rebaixá-la, e o nosso corpo, que existe, como eu já disse, por causa do pecado original, a gente sabe mais ou menos por que o ser humano se comporta de determinadas maneiras. A gente sabe porque às vezes a pessoa é mais concupiscente, como diz Santo Agostinho, né? Ou seja, se inclina para o mal. Porque determinadas pessoas não conseguem negar a própria vontade, vivem caindo nos mesmos pecados. E, por outro lado, outras pessoas que resolvem se unir mais a Deus têm um comportamento mais nobre, um comportamento com a espiritualidade mais elevada, mais próxima de Deus. E aí a gente vendo tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, né? Abraão, Noé, Moisés, aqueles 40 anos de um deserto. A gente chega em Davi, tem toda uma linhagem, e vê o tamanho da misericórdia de Deus. Por quê? Na história da humanidade, só duas pessoas foram puras, né? Foram perfeitas: Jesus e Maria. Há uma controvérsia teológica sobre a perfeição de Maria, mas eu prefiro não entrar no assunto. E, pela minha fé, ela é perfeita. Eu acho que pela maioria também. Porque se não fosse por isso, nosso Senhor não teria a escolhido, né? Considerando Jesus verbo. Verbo dentro da mesma substância de Deus, que são as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Se Deus escolheu, Jesus escolheu, o Espírito Santo escolheu. Escolheu Nossa Senhora, Maria Santíssima. Então, para mim, ela é perfeita. Então, vamos lá. Dentro de toda essa lógica, Deus nos dá uma oportunidade de redenção, de voltarmos atrás
daquele pecado dos nossos primeiros pais. Isso ele nos dá toda uma historicidade, né? Com profetas, com juízes, com oportunidades, mas Deus é perfeito. E eu estava explicando essa semana mais ou menos para as minhas filhas, né? Metafisicamente, o que seria Deus. Deus ele está fora do tempo, mas está dentro do tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Numa aula que eu tive, eu não me recordo da cadeira, né? Que eu estou cursando filosofia ainda, era para ter acabado, mas não acabei. Mas o professor falava, Deus ele se afasta daquela bolha do tempo, olha para o passado, vê todas as suas possibilidades, olha para o presente e olha para o futuro e vê todas as suas possibilidades. É mais ou menos um Doutor Estranho, né? Que ele conseguiria identificar onde conseguiria Homem-Aranha sair vivo de uma determinada situação. Mas só que Deus é muito maior do que isso. E ainda mais é misericordioso e consegue mandar em tudo. Não só no tempo. Então Deus ele está vendo por fora, mas vê de dentro. Por quê? Porque ele nos ama. Ele poderia ter acabado tudo. Então, vamos fazer tudo de novo. Adão e Eva, pelo amor de Deus, vamos estar outras pessoas nessa história, mas resolveu deixar com que as coisas se desenvolvessem. E está dentro do tempo. Não só o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, como também hoje o próprio Cristo. Hoje, na Eucaristia. Mas ele também pisou na terra. Então veja o tamanho da generosidade da misericórdia de Deus. Quantos erros antes do próprio Cristo vir, a gente praticou? Cristo veio, cometemos os mesmos erros, e Cristo ainda está aqui. Mas só que ele nos dá uma possibilidade, né? Ele está em cada sacrário para que a gente possa lá adorá-lo e nos deixou os sacramentos para que a gente possa também nos redimir a cada dia. E o que é que São José tem a ver com isso? Considerando toda a história da humanidade, eu falo toda mesmo, né? Até hoje. Deus, na sua perfeição, ele sabe escolher mais do que a gente. Se ele escolheu Maria como sua mãe e uma pessoa perfeita, o próprio Jesus, sendo perfeito, ele não poderia escolher uma pessoa mais ou menos. E quando eu falo mais ou menos, é porque é uma expressão pejorativa, forte, mas real. Ele não iria escolher uma pessoa medíocre. O medíocre, ele está no mais ou menos. Venhamos e convenhamos, medíocre. Eu estou ali na nota 5, 6, eu não sou nem bom nem ruim. E o próprio Cristo disse, né? Não és nem quente nem quente nem frio. És morno e eu vomito. Então veja o perigo da mediocridade e veja a importância de sermos bons. E a gente chega em São José. A importância de São José. Então ele vem, né? Cristo vem, escolhe Maria, nossa mãe, escolhe São José, nosso pai, assim a gente pode se referir a ele. E toda a lógica da redenção dos nossos pecados começam a acontecer em uma família. Veja que eu falei da parte antropológica, falei um pouco de Deus como ele é. Estou falando agora de Cristo como escolheu Jesus, como escolheu Maria e São José. E aonde São José entra nessa história de redenção e como a nossa consagração vai fazer com que a gente se aproxime também de Deus. Por São José, por Maria e principalmente por Jesus, né? Ou seja, a Sagrada Família como um todo. Eu fiquei do dia 9 ao dia 15. Tentei ler outras coisas, mas não consegui por questão de tempo. Mas é tudo muito autoexplicativo e é tão claro que a gente tem uma certa dificuldade para falar de São José. Porque ele entra na história da igreja, na história da humanidade, que é a mesma da igreja, né? A gente tem que considerar isso também, que o mundo é o mundo por causa de Cristo. Ele entra na história, mas não fala nada. Por quê? Aí eu peço licença para falar da verdade, da realidade, também de uma forma antropológica, usando a minha licença poética de professor, e mostrar que existem diferenças entre os gêneros, né? Entre o homem e a mulher.
O homem, ele vem para o seio da família para resolver. Então veja, a mulher tem o seu papel e o homem tem o seu papel. Um não é maior do que o outro, um não é melhor do que o outro. Eles se complementam. A minha esposa me complementa e eu complemento a minha esposa. Ou seja, o meu lado feminino, que algumas pessoas gostam de falar que tem, o meu lado feminino é minha esposa, Mariana, a qual eu amo muito e é a melhor parte de mim, né? E é a pessoa que eu mais amo nessa vida. É Mariana. Ela é meu lado feminino. Ela tem uma função dentro da minha família. Como São José também teve uma função dentro da Sagrada Família. Bom dia. Então vamos lá. São José, para que as profecias começassem a se realizar dentro do plano salvífico de Deus e dentro de toda a perfeição de Deus, ele tem que ser um descendente do rei Davi. E quando Jesus está lá falando entre os fariseus e questionam ele e Jesus bate de frente, aí Jesus fala, como Davi chama Senhor ao seu Senhor, se eu sou o Senhor? Né? Ele meio que dá um nó na cabeça dos fariseus, porque Jesus e até então os fariseus e os próprios judeus não entendiam a atemporariedade de Jesus. Ele dá um nó na cabeça do pessoal, porque Jesus, sendo do ramo de Davi, Davi reconhecendo Jesus, que era muito maior do que Davi, é muito maior do que Davi, veio para cumprir essa profecia e São José também já foi uma peça-chave. Então veja que tudo tem um propósito, né? Toda essa historicidade tem um propósito. E São José está ali exatamente para começar a resolver para Deus, apesar de Deus não precisar, algumas circunstâncias que iam servir para o povo eleito acolher Jesus. Mas infelizmente, ou felizmente, né? O próprio Jesus disse, né, eu vim para os meus, mas os meus não me acolheram. Na verdade, ele veio para todo mundo. E isso o povo não queria aceitar. Queria um Messias político-ideológico para fazer com que o Império Romano se acabasse. Quando, na verdade, Jesus veio para salvar as almas. Como também Jesus não veio para salvar o planeta. Jesus veio para salvar as almas. E individualmente para cada um. Não foi para uma coletividade, uma massa sem personalidade. Então veja, São José veio, né, com essa descendência, como um ramo de Davi, para indicar também o quê? Davi era um rei virtuoso. E era nobre, porque era rei. Né? Interessante, quando eu tenho um tempo, eu assisto alguma coisa, eu estava assistindo The Chosen. E eu estava assistindo lá uma parte que Davi estava celebrando a Páscoa com a família. E eles se sentam lá e dizem, até os nobres durante a Páscoa comem dos pães ázimos. Por toda uma tradição. E São José representa a nobreza do rei Davi e a virtude do rei Davi. Só que eu vou mais além. Davi errou. Davi pecou. Davi caiu. Davi foi castigado. São José não foi. São José está muito acima do rei Davi. Então veja como há um upgrade, como há uma graça muito mais atuante em um carpinteiro humilde e simples do que num rei. Por quê? Porque Deus quis. Qual é a lógica disso? Não tentem entender. Que a lógica divina ela é muito superior à nossa. Então como é que a gente faz para entender? Tendo fé. Tem que ser um ato de fé. Então, nós tivemos um rei riquíssimo, nobre, virtuoso, mas que caiu, com toda uma linhagem que se chega a um pai adotivo de Jesus, que é até um dos temas que eu vou falar também. Só que esse carpinteiro da linhagem de Davi, sem a nobreza material, mas com uma nobreza espiritual extrema, absurda, é muito maior do que o nobre de séculos atrás. Mas não é reconhecido rei para a humanidade. Mas é pai adotivo do rei dos reis. Veja que tamanha nobreza
que às vezes a gente desconsidera, de um simples carpinteiro. José era chamado de o justo. E para alguns teólogos, abaixo de Jesus e Maria era São José, na hierarquia dos santos. Apesar de Jesus falar, né, que o maior no reino dos céus, o menor neste mundo, que Jesus falava de São João Batista, né? Se São João Batista era o maior do reino dos céus, resumindo. Então veja o tamanho da pessoa de São José, que às vezes a gente desconsidera e não sabe o motivo pelo qual ele entrou calado e morre calado. Porque ele simplesmente era o pai adotivo de um rei. Ele simplesmente era mais virtuoso do que o rei Davi. E o tesouro de São José não tem nem como se calcular. Se assim a gente pode, né, identificar nas características de cada patriarca, Davi e São José. Então a gente vai andando e vai vendo, né, o tamanho da figura de São José. Como ele se apresenta na história. Como aquele homem que não fala muito, deve ter falado, lógico, mas a gente não tem palavras dele na Bíblia. Como aquela pessoa que está para resolver e é o marido de Nossa Senhora. Tem alguns teólogos, alguns autores que gostam de botar São José como um senhor. Né, ali dos seus 50, 60, 70 anos, por causa da questão da virilidade e a questão da castidade. Estava conversando até com um sacerdote amigo nosso, o Padre Bruno. Isso é meio que sem sentido, porque se eu tenho uma virtude, eu tenho que combater uma concupiscência, eu tenho que combater um pecado, eu tenho que combater a minha vontade. Então, eu conversando com o padre, ele falou, não tem muita lógica São José também ser de tanta idade, porque como é que eu vou praticar uma virtude se aquilo não me custa? E a virtude custa a gente. A gente tem que se esforçar, a gente tem que gastar um pouco de energia. Sem contar que São José andou quantos quilômetros para o Egito? Quantos quilômetros para Belém? Quantos quilômetros para visitar Santa Isabel? Quer dizer, parece que Nossa Senhora foi só, né? Eu não tenho o dado. Né? Tem essa controvérsia. Mas pronto, ele andou, né? Ele andou aí, pelo menos aí 1.000 quilômetros que a gente tenha contado, porque foi chão com força. E ele não foi com carro com direção hidráulica, 4x4, porque o terreno era acidentado, né? Ar-condicionado, ele foi andando. E Maria foi em cima do jumentinho. Ele foi com um cajado, para quê? Para proteger Maria Santíssima e o Filho de Deus no seu ventre. Então, ele era aquele esposo prestativo. Tá contando tempo aí? Ele era aquele esposo prestativo, real, fiel, leal, que a gente tem que ter como modelo. Os homens, né, tem que ter São José como modelo, e as mulheres têm que ver naquela pessoa alguma virtude que faça uma ligação com São José. E, infelizmente, nesse mundo pós-moderno, a gente desconsidera a virtude, a gente desconsidera a lealdade, a gente desconsidera a bondade, porque, infelizmente, as pessoas acham mais bonito ser malandro, ganhar vantagem. Eu não vou falar muita coisa, porque vai para o YouTube, mas, assim, às vezes é mais legal para o homem não ser fiel a uma namorada, a uma esposa, e procurar bens materiais, quando, na verdade, São José não tinha. E Davi tinha. Quem foi que caiu? São José ou Davi? Quando Davi olha para a esposa de Urias, né? Davi riquíssimo, meu amigo. Naquela época você podia ter mais de uma esposa. Ele foi olhar para uma mulher casada. Ele podia ter qualquer mulher solteira, mas ele, o rei Davi, preferiu uma mulher casada. Riquíssimo. São José, pobre diante da riqueza do rei Davi, mas virtuoso. Qual é o mais rico? Qual é o melhor? A gente pode até fazer essa comparação também, né? Apesar de que cada um teve a sua função. Então veja como marido de esposo e de homem, modelo de virilidade, de lealdade e de fortaleza. Quando a gente vai ver toda
essa estrutura, né, da Sagrada Família, e à luz daquela época, essa sociedade patriarcal que tanto é criticada, a gente começa a ver por que as famílias de hoje em dia não dão certo. E como eu disse no começo, os papéis começam a se inverter. Não que as mulheres não possam exercer alguns papéis dos homens e que os homens também não possam exercer. O que não pode é, simbolicamente, a coisa está inversa, está invertida. Porque eu tenho o meu papel principal de proteger a minha família, enquanto a minha esposa tem um papel principal de ser dócil e amável para com a minha família. Se a gente troca, vai ficar faltando. Eu não vou conseguir dar a docilidade para a minha família. E a minha esposa não vai conseguir dar a proteção que eu dou para a minha família. E ela tem a jiu-jitsu comigo. Ela sabe lutar. Mas ela não tem a mesma capacidade que eu. Como eu também não tenho a mesma capacidade que ela. De dar essa docilidade, esse amor, essa ternura. Então, como da linhagem de Davi, nobre e virtuoso, como um grande patriarca, né? Aquela pessoa que foi, que protegeu, que conduziu, que foi chamado de Senhor, pelas duas criaturas perfeitas que já pisaram na terra, Jesus e Maria, chamavam José de Senhor, pelos costumes da época. Então veja que grande homem é esse. Que devoção maravilhosa a gente tem por uma pessoa simples, humilde, porém forte, nobre e virtuosa. E a gente vai andando e consegue enxergar em São José, por essa luz que ele irradia, né? Por estar tão próximo de Deus, inclusive Deus Filho, por ter sido escolhido pela Santíssima Trindade, pelo próprio Filho, Cristo, Deus Filho, e por estar tão ligado, né, ao céu, é o terror dos demônios. O diabo detesta São José. Então, assim, o povo diz que o diabo foge da cruz. Imagina de uma pessoa com essas qualidades. Uma pessoa que, tão unido a Jesus e Maria, conseguiu contribuir para o plano salvífico de Deus. Então, assim, Lúcifer, com a sua soberba, né, o pai da soberba. Lúcifer, com a sua soberba, tem teólogos que falam que, assim, ele olhou e fez, não, diante de toda essa queda e tudo isso aí, eu não vou servir. Eu não vou servir aos homens. Eu não servirei, né? Essa soberba de se achar maior do que Deus e maior do que os planos de Deus. E nisso ele é expulso por São Miguel. E com esse ato de soberba, ele faz cair outros anjos e viram demônios, né? Veja, um ato humilde de um homem que diz que vai servir. É o servirei. Que se submete à vontade de Deus, dentro de uma castidade, dentro de planos que ele não entendia, né, com perigo de morte, fugindo para um lado e para o outro, acordava de madrugada com sonho, o anjo falou, vai para tal canto. Acordava de madrugada, outro sonho, o anjo falou, vai para outro canto. Carpinteiro, tendo que se estabelecer em diversas cidades para poder sobreviver e trabalhar. Então veja, a grandeza, a fortaleza, a nobreza e a virtude de um homem de carne e osso, que tem um pecado original, mas que, diferente do diabo, resolveu servir. E aí eu falo para os homens e para as mulheres também. Qual a oportunidade que a gente tem todos os dias de servir e ser igual a São José? E essa perspectiva de serviço são para todos os filhos de Deus. De a gente acordar com essa perspectiva de serviço e contribuir para o reino de Deus. De a gente acordar com essa perspectiva de serviço, as mulheres olhando para Maria e ver a grandiosidade dela. E nós, os homens, vendo São José, a gente dentro da nossa mediocridade, que nós somos medíocres perto desse homem, porque a gente calcula quanto a gente vai gastar, aí é porque só sou eu de casado, eu e o senhor de casado aqui. Mas quando vocês forem casar, nem se preocupe que vai aparecer esse pensamento medíocre de, eita, eu não vou ter filho agora porque eu tenho que pagar meu carro. Eu não vou ter filho agora porque eu tenho que comprar um apartamento.
Eu não vou ter filho agora porque eu quero aproveitar para viajar com minha esposa. Isso é mediocridade. Dói de falar e dói de ouvir. Eu já passei por isso. Isso é mediocridade e das grandes. Isso é um não serviam de Lúcifer. Porque eu estou negando a vontade de Deus. Porque se eu me caso, vou entrar até num tema sensível agora, aproveitando. Se eu me caso, contraio o sacramento do matrimônio e vou ter relações sexuais com minha esposa, é para procriar. Salvo os raríssimos casos de infertilidade. Não é recreativo. É unitivo e procriativo. Por que eu vou estar escolhendo quando eu vou ter filho? É porque vocês ainda não tiveram filhos. E eu digo a vocês que quando vocês tiverem, vocês vão ver a maravilha. Quando a gente parar de querer fazer cálculo com as coisas de Deus e servir realmente como São José, e veja, é um pai adotivo. Ele não sabia nada que ia acontecer. A gente tem um pouquinho de controle ainda. Né? A gente tem um conforto, os nossos pais deixaram a educação, a faculdade, né? A gente tem banco para pegar empréstimo. A gente vai conseguir ter um futuro financeiro mais ou menos ali. Ele não teve. Então veja como os homens de hoje são medíocres comparado a São José. Na verdade, até injusto a gente se comparar a São José. Porque ele é muito maior do que a gente, era maior do que Davi. Então veja a mediocridade do homem moderno. E a mediocridade do rei Davi comparada a São José. O rei Davi poderia ter escolhido qualquer mulher solteira. Hoje em dia a gente faz conta para ter filho. E como disse São José Maria Escrivá, que eu não posso fazer uma palestra sem falar do meu pai espiritual. Cada filho vem com um pão debaixo do braço. A gente não pode estar fazendo conta para as coisas de Deus como São José não fez conta. Ele foi lá, acreditou e teve fé. Então, voltando ao roteiro, né? E ele foi guardião, como eu disse, de Nossa Senhora e do próprio Jesus. Como é que eu vou ser guardião das duas figuras perfeitas da humanidade se eu não tenho, pelo menos, o domínio das minhas vontades? Se eu não tenho fé, se eu não tenho esperança, se eu não tenho caridade. Então veja que tudo que eu consegui falar de São José aqui, o tamanho dessa personalidade, o tamanho da virtude desse homem, e como ele se põe na história em uma situação de desconforto, de imprevisibilidade e de perseguições. Veja a situação dele nessa história e o tamanho de sua fé. Eu acho que se a gente fizer um pouquinho dessa reflexão, a gente vai se sentir um pouco meio que humilhado e frustrado. Se a gente fosse comparar a Nossa Senhora, Deus me defenda. Ela acreditou, né? Ela tinha realmente o rei na barriga e também fez o quê? Serviu. Então veja, onde está a centralidade da vida do ser humano. O próprio Cristo, depois da Santa Ceia, lavou os pés dos seus apóstolos. Em condição de serviço, em condição de servo, para servir. Então, como o próprio Cristo disse, quem serve, reina. Está aí. O patriarca dos patriarcas, São José. E foi por essa pessoa que o próprio Cristo quis ser guardado. O próprio Cristo quis ser educado. O próprio Cristo quis ser chamado de filho por ele e chamá-lo de pai e de senhor. E quando a gente fala e chama São José de pai adotivo, às vezes assim, é meio pejorativa, né, essa expressão adoção, até pela realidade carnal e material. Mas quando a gente vai ver quem foi São José e dentro da etimologia da palavra, né, da adoção, se eu não me engano é o grego, não sei se é grego ou se é aramaico, eu não me recordo. A gente tem uma nova perspectiva, a gente tem uma nova visão do que é ser esse pai adotivo de Jesus. Porque ele não é apenas aquela pessoa que vai prover materialmente. São José ele dá um provimento a Jesus espiritual. Então veja, um ser humano com as suas falhas,
dando um provimento espiritual a Deus Filho, direcionando Deus Filho na sua vida, direcionando Nossa Senhora na sua vida. Por quê? Ele é um patriarca. O homem é o sacerdote do seu lar. Então a gente, quando começa a fazer as meditações sobre São José, a gente começa a ver o tamanho dele e ver o tamanho de sua humildade. Porque ele não falou nada na Bíblia. Ninguém sabe o que foi que ele disse. Mas sabe que deu certo. Deu tanto certo que a gente está aqui. Deu tanto certo que os planos de Deus continuam se cumprindo. A guerra foi ganha, pessoal. Tem muita gente aí preocupada com geopolítica, política internacional, direita e esquerda, né? Está preocupado com as 3 noites de escuridão de Fátima, está preocupado com guerra, com terceira guerra mundial, que eu perdi até as contas das guerras que tem vindo aí. Preocupado com Lula, com Bolsonaro, com Trump, com o Apocalipse, com o Anticristo. Eu queria dizer a vocês que a guerra está ganha. A gente não... Sim, o que tem para ser resolvido é a nossa salvação. E muito melhor do que isso, a nossa santidade. A guerra está ganha. Agora vai depender da gente. Não vai depender de líder político. Vai depender da gente. Não vai depender do sacerdote. Vai depender da gente. Não vai depender do coleguinha do lado. Por quê? A única pessoa responsável pelas minhas vontades sou eu mesmo. É a única pessoa que pode controlar o meu comportamento sou eu mesmo. E como? Com a prática das virtudes. Me espelhando em quem? São José. Eu não vou falar de Nossa Senhora porque é mais injusto ainda, porque ela era pura, era perfeita. São José ainda tinha um pecado original, como nós temos. Então a guerra está ganha. A santidade é possível. Tá São José aí para mostrar. Ah, mas São José também é demais. Tá certo. Calacutes. É possível. Outro sacerdote, São José Maria Escrivá. Outro que é beato, ou se é servo de Deus, Marcelinho Câmara. A santidade é possível. Como? Servindo. Como? Dominando as próprias vontades. Como? Praticando a virtude. Como? Unindo os seus sacramentos. Fazendo a vontade de Deus. Então veja a perspectiva que eu estou jogando de toda essa personalidade de São José na história da humanidade de uma forma prática. Né? Porque, na verdade, tem que ser tudo muito prático. Vamos deixar a vida intelectual para quem tem realmente a vida intelectual, porque são poucos, eu admiro, mas não é minha vocação. Né? E por mais que eu goste, eu estude, eu me interesse, eu não sou intelectual. A minha vida, a minha vocação é no cotidiano, é no ordinário. E é dentro desse ordinário que eu quero que o extraordinário aconteça. Foi o que aconteceu com São José. Então veja, como dentro da história da humanidade, a gente tem tantos exemplos. As pessoas conseguem identificar exemplos mais próximos e mais distantes de santidade. Mas veja como São José ele conseguiu. Como São José ele não tinha recursos. Como São José ele estava numa situação que tem gente que diz que é de pobreza, né? Extrema pobreza. Eu não sei se era realmente de extrema pobreza, mas eles não tinham grandes confortos, né? Eles não tinham grandes recursos. Mas São José fez acontecer. São José ele conseguiu direcionar a Sagrada Família. São José conseguiu defender Jesus e Maria. E foi o chefe da Sagrada Família. E eu não me recordo do autor, acho que é um teólogo, que fala que São José ele morreu antes da crucifixão, porque se ele fosse vivo no dia do Calvário que Cristo foi preso, ele não teria deixado. Porque ele é protetor. Ele veio para servir e para proteger a Sagrada Família e o próprio Cristo. Então, se ele fosse vivo, as perfeições dos planos de Deus, né? Ele não teria deixado Jesus Cristo ser crucificado. E isso a gente vê qual é o papel do homem, o papel da mulher, o papel do católico na sociedade atual. É olhar para São José, né?
essa figura, essa personalidade que a gente está desenvolvendo essa consagração hoje, essas formações para a consagração hoje, ver Nossa Senhora, ver o próprio Cristo. E começar a identificar que o mundo nos oferece coisas totalmente diferentes. Perspectivas totalmente diferentes. É o não servem de Lúcifer. É o não servirei de Satanás. Quando, na verdade, toda a felicidade do ser humano se resume a uma família simples, sem grandes recursos, que uma criança nasceu já ameaçada de morte, teve que fugir, centenas de nascituros foram mortos por pessoas terríveis, que já esse episódio já é uma antecipação desse mundo pós-moderno, que não pode ver um útero cheio de vida que quer matar, por uma questão de escolha, que eu nunca vi isso, escolher a vida e a morte de uma pessoa, principalmente aquela que não consegue se defender. A gente vê todo esse passado onde o mundo oferece e quer matar a verdade, com relativismos, onde o homem virtuoso é um homem de grandes posses, que tem a malandragem e os defeitos por virtudes, existindo assim uma inversão de valores. E a gente vê onde realmente está a felicidade da gente. Onde está o nosso modelo, de comportamento, nosso modelo de escolha. Como é que eu posso escolher? O que é que eu posso fazer para me aproximar mais de Deus? São José responde. É servir a Deus, servir ao próprio Cristo, é servir a Nossa Senhora. Como? Maria foi assunta aos céus, Jesus está lá, teve a ascensão, depois Nossa Senhora morreu, ele fez, não, minha mãe não vai ficar aqui, minha mãe vai comigo para o céu. Foi assunto, é dogma de fé. Então, estão eles dois lá. Metafisicamente impossível, para quem só gosta de estudar metafísica, com corpo e alma no céu. Metafisicamente impossível porque é matéria, Mas eles estão lá. Como eu não sei, perguntem a Deus. Mas eles estão lá de corpo e alma, e a gente ainda pode servi-los. A gente ainda pode ter essa oportunidade de ser generoso como São José. A gente pode ainda ter essa oportunidade de, mesmo no nosso estado atual de queda, acordar todos os dias e servir. Acordar todos os dias e pedir a São José que nos ilumine, que nos ajude, que dê aquela força que às vezes falta tanto a gente, porque ele foi tão maior. Na verdade, ele, dentre os seres humanos, acho que é o maior. Eu não sei, lógico que eu não vou contradizer Nosso Senhor, Então vamos dar ele ser um João Batista ali, Sendo bem literal. Mas São José, ele tá pra gente aí como esse grande exemplo, principalmente para os homens que têm a vocação matrimonial, para as mulheres que têm que enxergar a virtude real em um homem, que não escolham moleques para se relacionar, não escolham maus amigos, porque São José tinha como pai da Sagrada Família que afugentar essas pessoas de caráter ruim, e Nossa Senhora se colocou à sua disposição, foi submissa a ele, sabendo que ele era um grande homem, justo, temente a Deus, e que contribuiu tão magnificamente, de uma forma tão magnífica, para a salvação da humanidade, protegendo a Sagrada Família e sendo esse grande homem que a gente tem que se espelhar. Então que a gente peça a Nossa Senhora que, com esse mesmo olhar que ela via São José, ela possa olhar para nós nas nossas batalhas, nas nossas necessidades, nos nossos pedidos, e que o próprio São José também possa interceder por nós. E que Cristo, que nos braços de São José, ele fique feliz em ver que a gente está dando esse passo a mais, se aproximando dele. E para finalizar, uma vez eu estava assistindo uma pregação e o pregador meio que entendia o que ele estava querendo dizer e disse que o mundo estava piorando. E para o católico vai ficar pior, e daqui para frente vai ser ruim.
E eu tive que discordar daquele pregador. Porque o mundo só se torna pior e só se torna ruim quando a gente se afasta de Deus. O mundo só se torna pior e só se torna amargo, denso de maldade, quando a gente se afasta de Deus. O mundo vai melhorar quando a gente tem intercessores reais, a gente sabe dessa intercessão, a gente se aproxima dos sacramentos, principalmente da Eucaristia, e sabe que a gente está para passar por esse mundo para se santificar. O que der para a gente resolver, a gente resolve. O que não der, nos eleva. O que não der, Deus já resolveu. E São José está aqui para mostrar isso. Protegendo a Sagrada Família, fazendo o que tem que ser feito e olhando por nós com Jesus e Maria lá do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.